Descanso sabático. Publicado por Estudos Bíblicos para Crescimento em Deus. Introdução. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, mas ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20:8-11. Assim diz o 4º mandamento, e muitas pessoas que leem a Bíblia não têm muita certeza do que fazer a respeito. Algumas pessoas têm certeza. Há áreas de Jerusalém onde seu carro será apedrejado se você passar por elas no Shabá, palavra hebraica para Shabá, sábado. Muitos elevadores em prédios em Israel param automaticamente em todos os andares no Shabá, porque seria trabalhoso levantar a mão e apertar o botão. Muitas pessoas em outros países não cuidam do jardim, não saem para caminhar ou deixam seus filhos jogarem futebol aos domingos, porque não querem profanar o Shabá, domingo. Alguns estão envolvidos em campanhas para impedir que outras pessoas trabalhem aos domingos, sejam elas cristãs, de qualquer outra religião ou de nenhuma outra. A maioria dos cristãos não chega a tanto, mas ainda sente uma vaga inquietação de que talvez não esteja fazendo exatamente o que deveria. É aceitável fazer compras aos domingos. Deveriam apoiar campanhas para manter o domingo especial. As Escrituras contêm mais de 150 referências ao sábado. Na época de Moisés, a violação do sábado incorria na pena de morte, é acento circunflexo x 31:15, e um homem foi apedrejado até a morte por coletar lenha num dia de sábado, NM 3:32 da tarde -36. Em Isaías, por outro lado, grandes bênçãos são prometidas às pessoas que guardam o sábado. Se você guardar os seus pés de violar o sábado e de fazer o que bem entende no meu santo dia, se você chamar o sábado de deleite e o dia santo do Senhor, honroso, e se você honrá-lo não seguindo o seu próprio caminho, nem fazendo o que bem entende, nem falando palavras vãs, então você encontrará a sua alegria no Senhor. E eu o farei cavalgar sobre as alturas da terra e se banquetear com a herança de seu pai Jacó. A boca do Senhor falou, 58, 13,14. Jeremias também emite advertências severas contra o trabalho no dia de sábado e promete ricas bênçãos nacionais em troca de mantê-lo sagrado. Jeremias 5:19 da tarde -27. O que significa a escritura que afirma: resta, portanto, um descanso sabático para o povo de Deus. Em meio a toda essa confusão, será que perdemos de vista o que Deus tem a nos dizer? Podemos nos dar ao luxo de ser ignorantes sobre um assunto tão importante. Domingo. Nosso primeiro problema é que o Antigo Testamento associa claramente o sábado ao 7º dia da semana, que todos concordam ser o sábado. No início de sua história, a Igreja começou a observar o domingo como seu dia especial e continua a fazê-lo na maioria dos países, mas não em todos, até hoje. 2 razões bíblicas são apresentadas para essa prática. Primeiramente, as pessoas dizem que os membros da Igreja primitiva sempre se reuniam no primeiro dia da semana. Mas será que era mesmo? Há uma referência em Atos, capítulo 20, versículo 7, a uma reunião no primeiro dia da semana, e uma referência em 1 Coríntios 16, versículo 2, a reservar dinheiro no primeiro dia da semana. Quase não há evidências de uma prática universal na Igreja de tratar o domingo como dia de descanso ou de culto. Além disso, a tradução literal do grego para o primeiro dia da semana é o primeiro dia dos sábados. Não há certeza absoluta de que a expressão signifique domingo. Isso se relaciona à segunda razão para a observância do domingo, que é a visão tradicional de que Jesus ressuscitou em uma manhã de domingo.
Alguns dizem que devemos observar o domingo como o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Mas será que ele ressuscitou no domingo? Nos evangelhos, encontramos 3 períodos de tempo diferentes que se referem ao dia da ressurreição. Jesus disse 3 vezes em Mateus e 3 vezes em Lucas que ressuscitaria ao terceiro dia. Embora esses versículos possam ser interpretados como domingo como o terceiro dia a partir de sexta-feira, o problema é que vários outros versículos em Mateus e Marcos usam a expressão após 3 dias. Pior ainda, do ponto de vista tradicional, Mateus, capítulo 12, versículo 40, afirma claramente: pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Não há maneira conhecida pela matemática, antiga ou moderna, de encaixar 3 dias e 3 noites entre a tarde de sexta-feira e a manhã de domingo. Se Jesus morreu na tarde de sexta-feira, como a maioria das pessoas acredita, ele deve ter ressuscitado em algum momento da noite de domingo, já que passou pelo menos parte de cada um dos 3 dias e 3 noites no túmulo. Há boas evidências de que ele ressuscitou à meia-noite de domingo, tornando a segunda-feira a manhã da ressurreição. O dia do Senhor. O domingo não é o dia do Senhor? Perguntarão algumas pessoas. Novamente, essa ideia se baseia puramente na tradição da Igreja. Não há evidências bíblicas que a sustentem, nem qualquer justificativa lógica. Os profetas do Antigo Testamento frequentemente falavam sobre o dia do Senhor. Eles nunca se referiam a um dia da semana. Sempre se referiam a um tempo de julgamento vindouro para os injustos e de libertação para o povo do Senhor. No Novo Testamento, há muitas referências semelhantes, especialmente nos escritos de Paulo, que se referem à vinda e à presença de Jesus. A expressão, o dia do Senhor, ocorre apenas no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Eu estava em espírito no dia do Senhor. Entendo que isso significa, em espírito, fui transportado no tempo para o dia do Senhor. Transporte no espaço ou no tempo não é incomum nas Escrituras. Em Apocalipse 9:10 da noite, João foi levado em espírito a uma grande e alta montanha. A NVI muda a ordem das palavras deste versículo e insere o artigo, traduzindo-o como: no dia do Senhor, eu estava no espírito. Isso distorce o versículo e o força a significar que João estava tendo uma experiência espiritual em uma manhã de sábado ou domingo. Não consigo ver nada além da tradição da Igreja para justificar essa interpretação. Portanto, não há nada em lugar nenhum nas Escrituras que conecte o dia do Senhor com o domingo. Portanto, não há evidências concretas de que os primeiros cristãos se reuniam no domingo. Mais importante ainda, não há uma palavra no Novo Testamento que sugira que o domingo deva substituir o sábado como dia a ser observado, seja para descanso ou para adoração. A observância do domingo surgiu na Igreja após os tempos do Novo Testamento, juntamente com muitas outras práticas pagãs emprestadas das religiões vigentes na época. O Natal era originalmente a festa do Sol invicto e estava obviamente relacionado à adoração ao Sol. A observância do domingo provavelmente teve a mesma origem pagã. Sombra e realidade. Devemos então guardar o sábado como nosso dia de descanso. Os adventistas do sétimo dia e outras seitas menos conhecidas fazem isso. O apóstolo Paulo certamente não era a favor disso. Ele fez declarações específicas contra a observância de qualquer dia. Aos Gálatas, ele escreveu: vocês estão guardando dias, meses, tempos e anos especiais. Temo por vocês que, de algum modo, tenha desperdiçado meus esforços com vocês. Gálatas 4:10 da manhã, 11. Aos Colossenses, ele disse: portanto, ninguém os julgue pelo que comem ou bebem, ou por causa de alguma festividade religiosa, ou da celebração da lua nova, ou dos sábados. Estas coisas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém,
está em Cristo. CL 2:16 da manhã, 17. O escritor aos Hebreus expressou um pensamento semelhante. A lei é apenas uma sombra dos bens futuros, e não a realidade em si. HB 10:1. Ambas as últimas citações abordam o mesmo ponto vital. O Shabá, como o restante da lei cerimonial judaica, era uma sombra das realidades maiores que estavam por vir. Devemos entender a diferença entre sombra e realidade. Para o homem natural, as coisas que ele pode ver, ouvir e tocar são a realidade. As coisas espirituais estão muito distantes e pertencem a um mundo sombrio e irreal. Para Deus e para o homem espiritual é exatamente o contrário. As coisas que podemos ver, ouvir e tocar são apenas sombras do reino espiritual. O reino espiritual é real e duradouro, enquanto o reino natural passará. A antiga aliança baseava-se em sacrifícios, cerimônias e rituais visíveis que eram sombras passageiras. Jesus trouxe a nova aliança, que é a realidade espiritual. Ele cumpriu a lei perfeitamente. Uma sombra é uma réplica exata de um objeto, mas é totalmente desprovida de substância. Não tem valor em comparação com o próprio objeto, mesmo que seja idêntico em forma. Podemos mudar a metáfora e dizer que as leis e os eventos da antiga aliança são como fotografias. Fotografias são maravilhosas e inúteis. Elas nos apresentam a alguém que você nunca conheceu, nos lembram de alguém que você ama, ou nos lembram de um feriado ou ocasião especial. Mas elas são completamente inúteis sem aquilo que representam. Também não são nada comparadas à própria realidade. Você não fica horas olhando para fotos de entes queridos quando eles estão sentados ao seu lado. Essa é a relação da antiga aliança com a nova. Os cordeiros sacrificiais da antiga aliança eram valiosos como figuras do grande sacrifício de Jesus que estava por vir, mas em si mesmos não tinham valor algum. Eram apenas figuras ou sombras. A carne é a sombra, o espírito é a realidade. O antigo povo de Israel é a sombra. Aqueles que nasceram pelo Espírito de Deus são a realidade. Os reinos terrenos são sombras, o reino de Deus é a realidade. Nicodemos podia ver milagres acontecerem na carne, mas não podia ver o reino dos céus. Jesus lhe disse que ele precisava nascer do Espírito de Deus se quisesse vê-lo. A lei cerimonial que Deus deu aos judeus por meio de Moisés não tinha valor real em si mesma. Seu valor residia naquilo para o qual apontava. Deus ordenou sacrifícios de animais de vários tipos. Em Hebreus 10:4, lemos: é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Os sacrifícios de animais apontavam para o grande sacrifício que Jesus fez de si mesmo. O sacrifício animal era a sombra, o sacrifício de Jesus era a realidade. Hoje em dia, portanto, não sacrificamos animais. O mesmo se aplica ao sábado. Era uma aliança e um sinal entre Deus e o povo judeu. Êxodo 31:16 e 17 diz: os israelitas guardarão o sábado, celebrando-o para gerações futuras como aliança perpétua. Será um sinal entre mim e os israelitas para sempre, ou para sempre, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele se absteve de trabalho e descansou. Sem dúvida, é benéfico cessar os trabalhos por um dia em cada 7, mas Deus não ordenou que toda a raça humana o fizesse. Ele deu o mandamento do sábado a uma raça especial, que escolheu para usar como seu veículo de revelação. Hebreus 4:9-12, parcialmente citado na capa, diz o seguinte: portanto, resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, assim como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém caia seguindo o exemplo de desobediência deles. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por favor,
Leia esses versículos novamente com atenção, pois eles são essenciais para nossa compreensão de todo esse assunto. Claramente, este descanso sabático não tem nada a ver com a guarda de um sábado semanal. Devemos entrar e experimentar um descanso espiritual, do qual o sábado semanal era apenas uma imagem. Um descanso espiritual. Agora devemos considerar a natureza deste descanso espiritual do sábado. Pessoas religiosas ao longo da história, em todo o mundo, trabalharam arduamente para agradar a Deus. Os judeus observavam as leis do Antigo Testamento, muitas vezes com grande minúcia e diligência. Quando suas consciências não encontravam paz em suas observâncias, acrescentavam novas ramificações às leis e ampliavam seu escopo na esperança de que isso trouxesse paz. Os fariseus não se contentavam em dizimar seu dinheiro. Dizimavam cada vegetal que crescia em suas hortas. Não basta cumprir a lei. Não cozinhe o cabrito no leite de sua mãe. Êxodo 11:19 da noite. Um judeu ortodoxo não ingere leite e carne na mesma refeição, nem mesmo dentro de 3 horas, para evitar o menor risco de infringir a lei. Pessoas de outras religiões obviamente também se esforçam para agradar a Deus. Os muçulmanos jejuam por um mês inteiro uma vez por ano, entre o nascer e o pôr do sol, e fazem longas peregrinações a Meca, que antes dos tempos modernos de transporte poderiam levar meses ou até anos. Eles fazem isso para agradar a Deus. Católicos devotos frequentam cultos diários, viajam para santuários e lugares sagrados distantes, passam inúmeras contas pelos dedos e recitam orações intermináveis, tudo para obter mérito e agradar a Deus. Budistas tibetanos fazem coisas muito semelhantes. A maioria dos meus leitores concordará prontamente que todas essas atividades são obras mortas, ou obras da carne, ou nossas próprias obras, que não podem agradar a Deus. Deus descansou de todas as suas obras no 7º dia, e nós também devemos cessar todas essas obras da carne. Nem a lei judaica do Antigo Testamento, nem os rituais católicos romanos, nem quaisquer outras cerimônias podem satisfazer um Deus que olha para o coração. Como, então, o descanso espiritual do sábado se aplica ao crente mais baseado na Bíblia que não pratica tais coisas? Em vez disso, sua vida espiritual gira em torno de oração, estudo da Bíblia, testemunho, participação em reuniões, doações e talvez jejum. Certamente tais atividades não poderiam ser descritas como obras mortas. Certamente não deveríamos descansar dessas atividades ordenadas por Deus. Aqui chegamos a um paradoxo. A mesma atividade exterior pode ser um ato vivo de fé ou uma obra morta. Moisés jejuou por 40 dias e recebeu de Deus a revelação fundamental de todas as Escrituras. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana e apenas aumentavam sua condenação. Jesus orou e houve manifestações poderosas de Deus. Os fariseus fizeram longas orações e nada aconteceu. As Escrituras eram uma fonte de bênção para Paulo e para aqueles que liam sua exposição delas. Para os fariseus, as mesmas Escrituras eram o meio de atar pesados fardos às costas de seus seguidores. O mesmo acontece conosco. A mesma ação externa pode estar viva ou morta. O que faz a diferença? Simplesmente, se a atividade vier da iniciação e da orientação do Espírito Santo, ela estará viva. Se vier da nossa própria energia e esforço natural, estará morta. Você pode ler as Escrituras por fome espiritual e desejo de conhecer a Deus, e Ele o abençoará e se encontrará com você. Ou pode lê-las por dever ou desejo de se tornar uma pessoa importante no mundo cristão, e elas não serão mais interessantes do que um livro de história escolar. Acho que os livros didáticos melhoraram desde a minha época. Serão simplesmente a letra morta da lei. Você pode falar de Jesus aos outros porque, como Paulo, você é constrangido pelo amor de Cristo e tem algo precioso que deseja compartilhar com eles. Eles serão então tocados pelo Espírito de Deus em você. Ou você pode se forçar a testemunhar,
as pessoas na tentativa de obedecer aos mandamentos das Escrituras e satisfazer sua consciência, e simplesmente afastá-las ainda mais de Deus. Seu encontro com outros crentes pode ser um momento em que Jesus está entre vocês, ou simplesmente um momento em que vocês se encontram. As Escrituras falam de ambos os métodos de se reunir. Jesus disse aos discípulos: "Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles." Mt 6:20 da tarde. Paulo disse aos coríntios: "Vocês se reúnem não para o bem, mas para o mal." 1 Cor 11:17 da manhã. Aos Tessalonicenses, Paulo falou sobre nossa reunião com Jesus, 2 Tessalonicenses 2:1. Nem preciso dizer que algumas reuniões, grandes ou pequenas, estão vivas com a presença de Deus. Outras estão simplesmente mortas. A oração pode ser uma comunhão viva com Deus. Também pode ser um dever ritualístico que deve ser cumprido por um período específico de tempo todos os dias. A chave para tudo isso está no versículo citado de Hebreus, capítulo 4. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ações que procedem da alma ou do homem natural são nossas próprias obras, e não obras de Deus. Podem surgir de motivos mais elevados, como a consciência ou o senso de dever, ou de motivos mais baixos, como o desejo de agradar aos homens. De qualquer forma, ainda são essencialmente automotivadas e, no fim das contas, nada mais são do que nossas próprias obras mortas. As ações que brotam do Espírito dentro de nós são as suas obras. Como podemos distinguir qual é qual? Somente a palavra de Deus é perspicaz o suficiente para separar as duas. A sua palavra julga os pensamentos e as atitudes do coração. Não devemos tentar nos esconder dessa palavra, mas devemos acolhê-la em nossos corações e deixar que ela nos julgue. Só então descansaremos das nossas próprias obras e entraremos nas dele. O primeiro Adão, descanse perdido. O apóstolo Paulo fala de 2 Adãos. O primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante, 1 Cor 3:45 da tarde. Adão significa homem em hebraico. A história pode ser vista como a história de apenas 2 homens. O primeiro homem, Adão, que caiu e trouxe consigo toda a raça humana. O segundo homem, Jesus, que ressuscitou para restaurar tudo o que o primeiro homem havia perdido. Entre as coisas que o primeiro Adão perdeu estava o estado de repouso. Esta foi a principal característica da maldição que Deus lançou sobre ele por sua desobediência. Encontramos isso em Gênesis, capítulo 3. Citarei os versículos 17 e 19. Porque deste ouvidos à tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei. Não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com trabalho penoso comerás dela todos os dias da tua vida. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Como Adão cedeu à carne, simbolizada tanto na mulher Eva quanto no desejo por comida, ele caiu sob a maldição de Deus. A característica central dessa maldição era que ele precisava trabalhar. Em outras palavras, o trabalho não é uma bênção, mas uma maldição. Adão não estava ocioso antes de cair. Podemos vê-lo como alguém em repouso, sentado em um trono e governando a criação de Deus. Sua obra era obra de Deus, governo criativo e imaginativo. Dessa posição exaltada, ele caiu ao ceder às concupiscências da carne. Quando a mulher viu que o fruto da árvore era bom para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Gn 3:6. Como vimos, é o conflito entre a carne e o espírito que destrói o nosso descanso. Nem a ociosidade nem o trabalho árduo e servil são bênçãos. Felizmente,
podemos ver o início de um mundo onde nenhuma dessas coisas precisa existir. As máquinas estão substituindo o músculo humano na agricultura e na indústria. As viagens mecanizadas eliminam o trabalho penoso das longas jornadas a pé. Os computadores eliminam o trabalho repetitivo e interminável de calcular e somar números. Enquanto escrevo isto, o computador tira o esforço mecânico da tarefa de escrever e libera meu cérebro para o trabalho criativo. Mesmo no reino natural, podemos ver que estamos entrando em uma era de repouso, mas falaremos mais sobre esse assunto depois. O último Adão, descanso recuperado. Jesus é a manifestação e personificação perfeitas de todas as virtudes e experiências. Se quisermos ver e compreender o descanso, ou qualquer outra experiência em Deus, não podemos fazer nada melhor do que olhar para Ele. Sua vida foi a expressão perfeita do descanso sabático de Deus. Tudo o que ele fazia era baseado num conhecimento intuitivo e na obediência à vontade de seu Pai. Em todas as situações, ele podia fazer exatamente o que queria, porque sua vontade estava totalmente alinhada à vontade de Deus. Jesus viveu em total vitória sobre os desejos da carne. Seu corpo era seu servo. Quando o Espírito o moveu a jejuar por 40 dias, ele obedeceu. Não deu ouvidos aos pedidos de alimento do seu corpo. Quando chegou a hora importante de escolher seus discípulos, passou a noite inteira em oração. Os pedidos corporais de sono foram ignorados. Sem dúvida, ele sentia os desejos normais de sexo, mas tinha o chamado superior de Deus e, para ele, esses desejos não podiam ser satisfeitos. O desejo de agradar parentes, amigos ou inimigos nunca o desviou da vontade de Deus. Sua mãe pediu-lhe que transformasse a água em vinho antes que chegasse o tempo de Deus. Seus irmãos queriam que ele subisse à festa e se revelasse como Messias. Pedro queria que ele se afastasse do caminho do sofrimento e da morte. Ele sempre seguiu silenciosamente a vontade de seu Pai, nunca se desviando por medo da opinião ou oposição dos homens. Quão facilmente a carne poderia tê-lo incitado a ser outro Moisés, trazendo leis maiores e melhores, ou outro Davi libertando seu país do jugo romano. Ele poderia ter viajado pelo Império Romano como Paulo fez para espalhar sua mensagem ainda mais, em vez de se contentar com a pequena terra de Israel. Ele poderia ter deixado a obscuridade da bancada de carpinteiro e iniciado seu ministério mais cedo, alcançando mais pessoas. Mas o orgulho não moveu a tal ação da carne. Ele estava totalmente em paz na vontade de seu Pai. Um homem que anda no Espírito e conquistou a vitória sobre a carne não precisa de regras para agradar a Deus. Ele orará sem um tempo regular de silêncio, devido ao seu desejo de comunhão com Deus. Ele contribuirá sem pagar o dízimo regularmente, devido à generosidade e ao amor que tem em seu coração. Ele se encontrará com outros santos de Deus sem um horário e local fixos para se encontrarem, através da atração mútua do Espírito Santo. Regras e regulamentos são necessários para bebês e crianças na fé, mas há um lugar de maturidade em Deus onde o crente encontra descanso. Resta a guarda do sábado para o povo de Deus. Jesus sempre esteve em perfeito repouso. Nunca houve suor em sua testa. Quase toda a sua vida ele viveu em perfeita e ininterrupta comunhão com seu Pai. Mas chegou um momento em que essa comunhão foi quebrada. A nuvem negra do pecado, não o dele, mas o nosso, interpôs-se entre ele e Deus. À medida que esse terrível momento se aproximava, sua vontade começou a entrar em conflito com a do Pai. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. E, estando angustiado, orou mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo ao chão. Lucas 10:41 da noite, 43. Seu suor não era água, mas sangue. Assim, Jesus tomou sobre si a maldição de Adão, e todas as outras maldições, para que pudéssemos receber a bênção do descanso de Deus, sentar com Ele e compartilhar seu trono. Quando podemos entrar em repouso?
Devemos agora nos perguntar: quando podemos entrar neste descanso? Vamos reler o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. Este não é um, mas 2 mandamentos. O primeiro é: lembra-te do dia de sábado. O segundo é: trabalharás durante 6 dias. A explicação segue. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, mas ao 7º dia descansou. Nos propósitos de Deus, tudo tem um tempo. Há tempos para indivíduos, tempos para comunidades, tempos para países e tempos para o mundo em geral. Há 2000 anos, quando Jesus veio a esta terra, viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu ao Pai, chegou a hora do Evangelho da Salvação. Ele disse aos discípulos que fossem por todo o mundo e pregassem o Evangelho a toda a criação. Para o mundo em geral, a era do Evangelho havia começado. No entanto, para a maioria dos países, comunidades e pessoas, o tempo ainda não havia chegado. Lentamente, ao longo dos últimos 2000 anos, desde então, o Evangelho se espalhou para quase todos os cantos do globo, mas muitas pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. Assim como houve um tempo definido para o início da era do Evangelho, e um tempo para cada indivíduo vivenciar esse Evangelho pessoalmente, também há um tempo para entrar no descanso sabático. Consideraremos primeiro esse tempo para a proclamação mais ampla desta mensagem e, em seguida, o tempo para a experiência pessoal individual. A realização mais ampla. Hebreus 4:9 afirma claramente: resta, portanto, um descanso sabático para o povo de Deus. O escritor parece vê-lo como algo futuro. Em Romanos 8:20 da manhã menos 23, Paulo também afirma que toda a criação está em trabalho de parto, aguardando um tempo futuro, quando será libertada da escravidão e introduzida na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Quando isso acontecerá? O apóstolo Pedro fez uma declaração definitiva sobre o tempo em sua segunda carta. Mas não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. 2 Pedro 3:8. Um dia significa 1000 anos. 6 dias significam 6.000 anos. 6.000 anos, segundo a contagem de Deus, conforme registrado nas Escrituras, já se passaram desde o tempo de Adão. Estamos agora no início do 7º milênio. Apocalipse, capítulo 20, fala de um tempo em que Satanás será preso por 1000 anos. Os 7 dias da criação descritos em Gênesis são, portanto, uma imagem de 6.000 anos de trabalho humano, seguidos por 1000 anos de descanso sabático. Leia a cronologia bíblica para saber mais sobre isso. 6 e números como 600, 6.666 se relacionam consistentemente nas Escrituras com o homem e suas obras. Noé tinha 600 anos quando entrou na arca. Ele estava no início dos 7 séculos de sua vida. Seus longos trabalhos de construção foram então concluídos e ele entrou na arca, que era um lugar de descanso. O próprio nome Noé significa descanso. Após o dilúvio, ele saiu da arca para uma nova era e tempo nos propósitos de Deus. Os 3 grandes reis de Israel, Saul, Davi e Salomão, também podem ser testemunhas. Cada um reinou por 40 anos e corresponde a um período histórico. Saul retrata o período judaico desde o nascimento de Abraão até a época de Jesus. Assim como Saul, os judeus acabaram rejeitados. Davi corresponde à era da igreja, que já chegou ao fim. Davi era o amado do Senhor, como seu nome significa, mas era um homem de guerra. Salomão retrata a era em que estamos entrando. Creio que ela será caracterizada pela paz, o significado de seu nome, bem como por sabedoria, prosperidade e longa vida, os 3 dons que Deus lhe concedeu. Em suas próprias palavras: mas agora o Senhor, meu Deus, me deu descanso de todos os lados, e não há adversário nem calamidade. 1 Reis 5:4. Em hebraico,
Isso significa que não há Satanás, o que corresponde notavelmente à imagem de Satanás preso em Apocalipse. Veja Saul e Davi e Salomão. Os estudiosos das Escrituras dividiram o tempo em várias eras ou dispensações na relação de Deus com o homem. Os detalhes da interpretação diferem, mas os contornos principais são razoavelmente claros. De Adão a Noé, a humanidade viveu sob a consciência. Não havia lei nem governo. De Noé a Moisés, houve o governo dos patriarcas. Moisés introduziu a era da lei, que perdurou até Jesus, que introduziu a era da graça. Esta, por sua vez, dá lugar à era do reino ou era do descanso, que temos considerado. Cada era representa um desenvolvimento nos propósitos e relações de Deus com o homem, e um dia de maior oportunidade. Descanso pessoal. Vivemos, então, no tempo do cumprimento do sábado. Temos o privilégio de viver em um tempo de maior revelação e oportunidade espiritual do que aqueles que nos precederam. Estou insinuando com isso que os crentes de hoje são melhores do que todos os que nos precederam. Podemos dizer que estamos à frente de Moisés, Davi, Isaías, Pedro, Paulo e João porque nascemos depois. Absolutamente não. Todos sabem que não é assim. Simplesmente vivemos em um tempo de maior revelação e oportunidade. Homens do Espírito e de Deus em eras passadas viverão além da revelação de seu tempo. Enquanto os homens da carne hoje, independentemente do que afirmem, podem ignorar os procedimentos mais fundamentais de Deus. Alguns, em todas as épocas e lugares, simplesmente aproveitam as oportunidades espirituais que lhes são dadas. Outros vão além e buscam o futuro e o exterior, além de seu tempo e ambiente. Outros negligenciam seus privilégios e confiam cegamente que são filhos de Abraão e que tudo ficará bem. Enoque viveu tão perto do início da história e, ainda assim, foi um homem maravilhoso de Deus. Ele foi um homem que andou com Deus e não estava mais lá, porque Deus o havia trasladado. Moisés viveu fisicamente no início da era da lei. Em espírito, podemos duvidar que alguém que governou tão maravilhosamente sobre o povo de Deus estivesse vivendo na era do reino de Deus. Não podemos ignorar 6.000 anos de história em nossa experiência e entrar imediatamente no descanso sabático de Deus. Creio que, espiritualmente e fisicamente, os filhos de Deus passam pela infância, adolescência e adolescência até a maturidade. Não podemos ignorar a lei no Sinai, a peregrinação no deserto, a conquista de Canaã, as vitórias de Davi e Salomão, o cativeiro na Babilônia e ir diretamente para o nascimento do Filho de Deus. Não podemos omitir a antiga aliança e entrar diretamente na nova. Devemos trabalhar por 6 dias antes de podermos entrar em nosso descanso sabático. Você consegue descansar quando não está cansado? Quando avós idosos chegam à sua casa após uma longa viagem, você logo pergunta se eles querem descansar. Quando um jovem adolescente saudável chega à porta pela manhã, você dificilmente lhe ofereceria o quarto. Descanso é para aqueles que trabalharam duro e estão cansados. Como se aplicam bem aquelas belas palavras de Jesus: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28 da manhã. Mais uma vez, o capítulo 4 de Hebreus nos ajuda a entender. O versículo 7 diz: Deus estabeleceu um dia, chamando-o hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. No fim das contas, é somente quando você ouve a voz de Deus por si mesmo que pode receber alguma bênção dele. Mas quando você ouve a sua voz, deve responder. O versículo 11 diz: portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso. O caminho para o descanso é o trabalho, não o sono. Conclusão. Vimos, então, que guardar o dia de sábado semanal, sábado, era uma aliança especial entre Deus e os judeus. Havia grandes bênçãos para aqueles que o guardavam e severas penalidades para aqueles que o profanavam.
Guardar o domingo como um dia sagrado é simplesmente abandonar o judaísmo e se voltar para o paganismo. O sábado judaico é um tipo ou imagem do nosso descanso espiritual. O tempo para esse descanso é agora. Os 6 dias, que representam 6.000 anos de trabalho e labuta do homem, estão agora completos, e estamos no limiar do dia do Senhor, o sábado de Deus. Vivemos em uma época de oportunidades especiais. Verdades que estavam ocultas das gerações anteriores estão sendo reveladas às nossas. Diante de nós, uma porta se abre no céu e uma voz como uma trombeta diz: sobe. O Espírito e a noiva dizem: vem. Podemos deixar de lado a incredulidade, o medo e a dúvida e avançar rumo à plenitude dos propósitos de Deus para nós. Ou podemos nos apegar às nossas tradições e recusar a luz. Davi e Salomão. Escritos relacionados a outros mandamentos. Mandamento 3. O nome de Deus e o nome de Jesus. Mandamento 10. Testemunhe.